cannot. Olá, pessoal. Ronaldo aqui. Oi, Ronaldo. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Oi, Ronaldo, tudo bem? Oi, Clara, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Fala, Ronaldo. Fala, João, tudo bem? Tudo ótimo com você. Obrigado Tudo por bom aceitar o também. convite da Columbia Alumni Association de novo. Imagina, prazer é meu, pessoal. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e bem-vindos ao nosso último evento virtual de 2021 com Ronaldo Lemos, a referência brasileira absoluta no tema de cryptocurrency. Ronaldo, quero que você saiba que os colegas de Columbia estão pedindo este evento há mais de um ano. E fico muito contente que você está aqui conosco hoje. O tema é Descentralizando o Futuro, um bate-papo sobre Bitcoin, cryptocurrency e cybersecurity. By the way, o meu nome não aparece na tela, sou Diana Nasser, presidente da Associação de Ex-Alunos de Columbia em São Paulo. Antes de tudo, gostaria de agradecer o nosso colega João Melhado pela organização deste evento. Ele é Head of Policy na Loft e fez um Masters of Public Administration in Urban Policy and Technology na CIPA. Ele convidou a nossa moderadora, Clara Langevin, que é Project Manager para Inteligência Artificial e Machine Learning da C4IR, também formada na CIPA. A Clara irá apresentar o Ronaldo, que foi Visiting Professor of Law, Technology and Policy na CIPA também. Inclusive, ele estava me contando que o curso dele tinha lista de espera, que era um professor muito, muito querido. Antes de começarmos, queria mencionar os dois últimos eventos de 2021, que serão os dois, um atrás do outro, nesta quinta-feira. Será uma visita guiada à 34ª Bienal, graças ao nosso colega Júlio Landman, presidente da Bienal, seguida de um coquetel no maravilhoso rooftop da nossa colega Camila Securato. As inscrições para os dois eventos, desafortunadamente, já estão encerradas. Vamos finalmente ter esses eventos in person, com finger food e open bar e, claro, muito networking. Convido todos aqui a seguirem as nossas páginas nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, especialmente o nosso grupo fechado no LinkedIn. É um lugar ideal para fazer networking e postar oportunidades profissionais e eventos de todos os nossos associados. Sintam-se à vontade para postar neste espaço. Também os convido para visitarem o nosso site, que tem um diretório de alumni, os nossos eventos passados com os links das gravações, eventos futuros, uma aba com oportunidades profissionais e ainda uma aba para a nossa iniciativa Columbia Alumni Angels Brasil. Todos esses links vocês encontram facilmente na parte inferior de todos os nossos e-mails. Sem mais, não quero ocupar nem mais um segundo no nosso precioso tempo com Ronaldo Lemos. Agradeço a todos por estarem conosco. Clara, te passo a palavra. Bom evento a todos. Muito obrigada, Diane. Queria agradecer novamente à Columbia Alumni Association de São Paulo por me convidar para moderar esse debate com um professor tão querido. O Ronaldo, além de ser fundador e Chief Scientific Officer da ITS Rio, sócio da Renault Penteado Sampaio Advogados, apresentador do Expresso Futura, na Canal Futura, fantástico, colunista da Folha de São Paulo. Ele também é um professor... e também Global Thought Influencer. Acabou de ter uma reunião com o presidente da França semana passada sobre o futuro da tecnologia. Ele é um professor super querido, como a Diana falou, na Columbia. A matéria dele, Tech Policy and Culture in the Developing World, foi um dos cursos mais populares da minha turma na CIPA. E, aliás, foi uma oportunidade incrível de ter como professor uma pessoa que já teve uma atuação expressiva na construção de várias políticas públicas importantes no Brasil, como o Marco Civil da Internet, como a Lei Geral de Proteção de Dados e como o Plano Nacional de Internet das Coisas. E também aqui conosco, a pedido do Ronaldo, temos o Gabriel Aleixo, que faz parte do Hathor Networks, que é um blockchain de escalação de ativos digitais, que tem muito a ver com o nosso bate-papo hoje sobre Bitcoin, criptomoedas e cibersegurança, que vai dar uma enriquecida no nosso bate-papo. Então, bem-vindos, Ronaldo, bem-vindos, Gabriel. Muito obrigado. Obrigado, Clara. Prazer imenso estar aqui com você. E tá com dois alunos aqui na sala, três, na verdade. Você, que fez o meu curso, o João Melhado,
e o Gabriel Aleixo, que foi meu aluno na Fundação Getúlio Vargas. E o curso que eu desenvolvi, que eu dei em Colômbia, começou lá com a turma do Aleixo, na Fundação Getúlio Vargas. Então, satisfação imensa estar com 3 alunos aqui, que estão em posições de destaque, para a gente falar sobre esse tema tão legal, tá? Ai, ótimo. Bom, hoje a gente vai fazer um evento mais em forma de bate-papo. Eu vou começar com algumas perguntas para o Ronaldo e para o Gabriel, e depois eu peço para todos vocês, a gente tem uma plateia bastante expressiva, com quase 40 pessoas, para escreverem no chat as suas perguntas, ou se tiver algum parada na fala, já levantar suas mãos. Eu vou contar muito com a participação de vocês durante esse evento. Então, sem mais, eu vou começar com a minha primeira pergunta para o Ronaldo. Ronaldo, recentemente você escreveu na sua coluna da Folha de São Paulo sobre a euforia das criptomoedas, o carnaval das criptomoedas, dando destaque ao Shiba Inu e outros meme coins. Qual é o estado da arte global das criptomoedas? E quais são os desafios regulatórios associados a este tema? Bom, obrigado, Clara. E, de novo, queria agradecer a todo mundo que está aqui conosco. Enquanto eu falo, eu também estou aproveitando para gerir a sala de espera aqui. Eu que estou deixando as pessoas entrarem aqui. Espero que eu não tenha deixado nenhum penetra, mas quem apareceu eu vou liberando aqui, tá, pessoal? Então, além de speaker, sou gestor da sala de espera do nosso Zoom aqui. Mas, de qualquer forma, pessoal, essa pergunta, Clara, foi relacionada ao artigo que eu escrevi, dizendo que tem, sim, ocorrido um momento muito interessante para o mercado de cripto, que eu chamo, inclusive, de euforia do ponto de vista de preço. Eu até brinco no artigo que todo carnaval tem seu fim, né? Como já diria Los Hermanos, mas o carnaval das criptomoedas ainda não acabou, pelo menos por enquanto, porque a gente tem visto, sim, momentos de alta, e em alguns casos até irracional, de alguns ativos criptográficos, né? E só para dar início à conversa, o que me interessa na discussão sobre cripto e blockchain não é o preço, tá? Não é a questão especulativa das moedas. Eu acho que esse é um componente do momento de transição que a gente está vivendo, mas o que eu acho mais interessante dessa tecnologia é a possibilidade, primeiro, de construção institucional. Nas minhas aulas, você, o Aleixo e o João, que já fizeram, já me ouviram falar isso, mas eu vejo o blockchain como uma ferramenta de imaginação institucional. Eu acho que é possível construir desde melhores serviços públicos até instituições, né, que a gente ainda nem concebeu ainda de imaginar com base em processos como blockchain, contratos inteligentes e outros. Então, esses aspectos eu acho mais interessantes do que o aspecto do preço, tá? E a outra coisa que eu acho interessante também, para além do preço, é a questão do que a gente chama hoje de DeFi, né? Decentralized Finance, que é a possibilidade, a promessa, né, que esse movimento todo de cripto tem, de poder reescrever as regras de acesso a serviços financeiros, né? Abrindo a possibilidade para serviços que são peer-to-peer e uma nova forma de reorganização. Esse serviço que pode, sim, ter um impacto, inclusive, na inclusão de pessoas que hoje não fazem parte desse serviço, na possibilidade de poderem fazer de alguma forma, tá? E o último aspecto, que eu também acho interessante, apesar de ter ali alguns grãos de sal com relação a esse interesse, é a questão das NFTs, tá? Eu também já escrevi na Folha sobre NFTs e eu sou otimista com relação à aplicação de NFTs. Eu acho que o movimento especulativo também que a gente está vendo com o NFT agora é uma vitrine interessante do potencial dessa tecnologia, mas também não é o que eu acho mais importante. Eu não acho que os preços exorbitantes das NFTs é o que realmente importa, mas é o impacto que as NFTs podem ter para a reorganização, por exemplo, de ideias como propriedade intelectual, direitos autorais e até financiamento do ponto de vista de produção cultural, artística e além, tá? E projetos que sejam de interesse público, inclusive imaginando aqui possibilidades que vão desde eventos sociais a mobilizações, ativismo, etc., que
podem ter também por fundamento as NFTs. E só para concluir essa primeira resposta, no artigo lá da Folha, eu falo da Shiba Inu e falo da Flock e outras moedas que estão aparecendo por aí, que não têm utilidade nenhuma, né? Muito curioso. São moedas puramente especulativas, né? Que num movimento até difícil de se conceber do ponto de vista racional, tem tido valorizações exorbitantes. O que eu falo no artigo é que isso evidencia uma outra coisa que tem a ver com criptomoeda, mas não totalmente, que é o fato de que cada vez mais é evidente uma frase que um grande amigo chamado Doc Searls, que é professor em várias instituições, foi professor afiliado ao Berkman Center de Harvard e outras, que ele fala que mercados são conversas. E cada vez mais essa frase dele vai se concretizando, e na medida em que mercados são conversas, né, mercados são sobre troca de informação. E como quem domina as conversas do ponto de vista da esfera pública global hoje é a internet, né, são as mídias sociais e são as dinâmicas permitidas por essas mídias, você tem esses fenômenos que começam, por exemplo, lá com a manipulação do preço da GameStop e outras, em que pessoas conversando sobre determinados ativos levam à valorização ou desvalorização desses ativos. Então, para quem não percebeu ainda que cada vez mais os mercados se convertem em conversas, né, em trocas puras de informação, eu acho que esse fenômeno da Flock, da Shiba Inu e outras são evidências muito concretas disso tudo, tá? Então, isso tem a ver com cripto, mas eu acho que é uma lição muito maior que cripto, né? É uma lição de uma transformação em que cada vez mais dinheiro e a própria ideia de como os mercados se organizam está também se modificando de uma forma profunda. Eu vou parar aqui e perguntar para o Aleixo, que eu pedi para o Aleixo participar hoje, porque ele é fundador da Hathor. E a Hathor é uma blockchain brasileira, uma blockchain criada a partir de um projeto acadêmico no Instituto Militar de Engenharia, o IME, e essa blockchain ela ganhou escala mundial e está agora, inclusive, competindo com blockchains muito grandes, como o Ethereum e outras, exatamente porque ela tem algumas usabilidades e eficiências que essas blockchains não têm. E o mais interessante, e aí, de novo, não é o que mais importa, mas isso também se reflete no preço da Hathor, né, que tem visto nos últimos dias e meses até, porque não, uma valorização muito expressiva, né, de um blockchain brasileiro, né, o que demonstra que há um mercado, um apetite pelos funcionamentos e pelas propostas da Hathor. Então, eu chamei o Aleixo, não só por causa da presença dele na Hathor como cofundador, mas porque é um interlocutor constante meu com relação a essas questões e uma das pessoas que eu mais respeito e prezo do ponto de vista de conhecer todos esses temas. Então, Aleixo, deixa eu te passar a bola rapidamente e depois a gente volta para a Clara, tá bom? Só para você comentar alguma coisa que eu tenha esquecido aqui nessa fala, tá? Não, agradeço imensamente ao Ronaldo pelo convite, inclusive lembrando que eu conheci o Bitcoin mais estruturadamente numa aula sua em 2012, em que a gente ficava surpreso, né? O Bitcoin já vale $10 e hoje aí $60 mil, com o que isso tem de bom e de ruim, de especulativo, e como a tecnologia cresceu em termos de assimilação institucional, né? E me chamava a atenção, e chama até hoje, o potencial, como você mesmo gosta de falar muito, Ronaldo, generativo, né, da tecnologia. A gente tem no Bitcoin, né, a gente está vendo, né, com o tempo essa ideia vai se cristalizar, mas até o momento sim, né, uma ideia, uma utopia, né, de um dinheiro sem bancos, né, uma espécie de moeda digital. Hoje se fala muito no ouro digital, né, como se fosse uma commodity de valor, que não precisa nem de bancos centrais para existir, nem de bancos comerciais para ser trocado. Então, um novo paradigma de um serviço financeiro sem a figura de um servidor central por trás, né?
Alguns anos depois, ali, pessoas geniais aí como Vitalik Buterin, Alex Van der Sande, Gavin Wood, perceberam que a tecnologia blockchain implementada para o funcionamento do Bitcoin poderia ser utilizada para muito mais coisas, né? E aí emerge muito organicamente uma rede blockchain chamada Ethereum, né? Que até hoje é a segunda mais popular do mundo. Se antes o Bitcoin estava restrito àquela lógica financeira, passou-se a falar, né, aquela lógica monetária, passou-se a falar desde a emergência da Ethereum de 2015 em diante, lembrando, o Bitcoin surge na prática em 2009, Ethereum em 2015, para fazer com que serviços de múltiplas naturezas pudessem ocorrer sem a figura de um servidor centralizado por trás, né? Então, isso no lugar ali de uma criptomoeda que eu estou enviando para o Ronaldo, eu posso ter Dilma, eu posso ter Aécio, eu posso encaminhar isso para a carteira do TSE e no lugar de uma aplicação financeira eu ter uma aplicação de voto, de eleições, que pode, por exemplo, não estou aqui falando de eleições em blockchain, que há limitações para isso, mas deliberações de transparência públicas como orçamento participativo, rastreabilidade de fundos e afins, né? A Ethereum se consagrou ao longo do tempo por existir uma flexibilidade muito grande. Digamos que qualquer coisa que um computador é capaz de fazer, a Ethereum consegue fazer com sua blockchain de maneira descentralizada. Com essa flexibilidade, existe também uma complexidade. Então, a Ethereum é incrível, eu sou fã do projeto, tenho amigos, tenho um pouco do meu dinheiro investido no projeto e afins, isso não é uma recomendação de investimento, apenas uma colocação pontual, no sentido de dizer que é um projeto fascinante para aplicações de alta complexidade. Se a gente pega aquela ideia da cauda longa, né, existe uma gama de outras aplicações de blockchain que não conseguem ser cobertas pelas blockchains de primeira e segunda geração, porque em alguns casos elas são lentas, são caras, ou são difíceis de usar, né? Você pega o caso da Ethereum, que é necessário o uso de uma linguagem de programação específica para você saber, poucas pessoas têm acesso àquilo, né? Foi justamente, falando aqui brevemente, por isso que nós criamos a tecnologia da Hathor, né? Vem do doutorado do nosso CTO Marcelo Brogliato, engenheiro da computação pelo IME, uma tese que permite justamente criar uma arquitetura nova do zero, em que o problema da escalabilidade é resolvido em sentido prático. A gente pega essa ideia de escalabilidade, de eficiência, de um maior volume de transações por segundo e soma isso aos dois outros principais gargalos que se faltava resolver no mercado. Primeiro, as taxas de transação. A Hathor é uma rede em que taxas de transação não existem, o custo para você enviar e receber ativos digitais quaisquer ele é zero, e o segundo ponto da usabilidade. Enquanto que em outras redes blockchain de primeira e segunda geração você precisa saber frameworks ou linguagens de programação específicas, na Hathor qualquer pessoa, sem qualquer conhecimento de código, consegue criar um token, ou mesmo um NFT, especificamente um token não fungível, em apenas 3 cliques, né? Eu acho que isso vem dando base, só para complementar mesmo o que você falou, Ronaldo, a um aspecto generativo, né? Eu lembro lá atrás, quando o Marcelo me vendeu a ideia e que me levou, acho que, a ajudá-lo a entrar ali como cofundador e ajudar a estruturar a empresa. Ele falou, eu quero criar uma blockchain em que seja tão fácil criar uma aplicação, um token, quanto em 2018 e 2019 já era subir um vídeo no YouTube, né? E o resto é história, né? A gente pensa no YouTube aonde que essa tecnologia foi parar na medida que ela foi apropriada por diversos usuários. É o que a Hathor está buscando fazer com a tecnologia de blockchain. Você sabe melhor do que ninguém, a gente tem desde pequenos comércios, como uma barbearia, utilizando a nossa tecnologia devido à simplicidade e ausência de custos para criar um sistema de cashback, até grandes corporações utilizando aí para finalidades de rastreabilidade da cadeia de suprimentos e afins, né? Eu acho que o blockchain tem como pilares essenciais as aplicações para tokenização de ativos financeiros, né, de ativos reais. Então, algumas pessoas apontam a tokenização como a nova securitização. Qualquer ativo que pode ser securitizado pode também ser tokenizado, né? E, além disso, os usos para moedas de valor estável, a gente às vezes fala desse sobe e desce de algumas criptos, como Bitcoin, Ether, Hathor e afins, né? Mas, do ponto de vista especulativo, pode ser interessante esse sobe e desce para alguns, do ponto de vista de usabilidade prática, ali como moeda corrente, não é muito bom,
né? Então, o que se utiliza muito? As moedas estáveis, né? Isso tem aberto espaço até mesmo para não apenas moedas estáveis emitidas, pareadas, lastreadas, asseguradas por empresas privadas, ou seja, eu tenho $1 milhão no banco aqui na minha empresa, eu posso emitir 1 milhão de tokens e falar que eles valem 1 para 1 com dólar porque eu estou assegurando esse lastro. O próximo passo aí, como o Ronaldo gosta de falar que para mim eu já venho, já está vindo, né? São dos próprios bancos centrais, né? Alguns pioneiros aí, como o Banco Central Chinês e outros, já emitindo suas próprias moedas nacionais, ao menos uma parte delas, nesse formato de moeda digital, né? CBDCs. Central Bank Digital Currencies. E, por fim, essa fronteira, até o momento eu falei das duas maiores tendências em blockchain tokens, que são tendências que melhoram o que já existem, né, tornando mais democrático, acessível, barato, rápido e seguro. Aí a gente pode entrar numa esfera que o Ronaldo é mais veterano do que eu em termos de revoluções tecnológicas, já acompanha há mais tempo, né? Eu acho que a gente entra numa esfera muito interessante, que é de criar, né, futuros possíveis a partir de coisas que até então não eram viáveis. A gente está vendo isso no universo dos NFTs, né? O que é o NFT? Um certificado digital de um item raro, né? De um item exclusivo. Você imagina uma pessoa que produz animações em 3D, que cria artes inerentemente digitais. Ela não conseguia vender um certificado próprio ali de autenticidade, porque você pode copiar e colar aquela informação. A mesma coisa para itens de jogos, né? Como é que eu crio uma economia real dentro de um jogo que ela consiga ser exportada para o mundo real, para o mundo físico? Só alguns lampejos aqui do que blockchain tem viabilizado, e quem tiver maior interesse por entender como a Rator viabiliza alguns desses projetos, pode ficar à vontade aí para me adicionar no LinkedIn Gabriel Aleixo, e também, claro, fico integralmente à disposição aqui, apesar de passar a palavra para a estrela da noite aqui, que é o Ronaldo. A estrela é a Clara. Clara, é com você. É verdade, perdão, Clara. Bom, obrigada, Gabriel. Acho que, olha, a aula do Ronaldo sobre blockchain é boa, mas eu acho que você deu uma visão muito legal. De novo, agradeço novamente a sua presença. Também entrando nessa questão, e aliás, Gabriel, fica à vontade de responder essa pergunta também, principalmente com o papel da Rator para escalar esses tipos de ativos digitais. Como é que está essa visão aqui no Brasil? Ambos vocês tocaram como que estão o crescimento de criptomoedas no Brasil. Está uma implementação expansiva e tem alguns desafios em criar criptomoedas brasileiras? Quais são esses desafios? Principalmente olhando questões não só financeiras, mas também regulatórias ou de política pública. Perfeito, Clara. Acho ótima pergunta, tá? E, de novo, naquele artigo lá da Folha, eu falei da euforia com relação a essas criptomoedas que não têm aplicação nenhuma, né? Shiba Inu, Flock e outras. Mas tem uma outra euforia, não chamaria de euforia, mas nesse caso acho que é mais uma empolgação ou uma vontade de experimentação que está acontecendo hoje no Brasil com relação a tokens, tá? E a processos de tokenização. Então, além do chapéu de professor, eu tenho o chapéu também de advogado. E, por exemplo, no nosso escritório, a gente tem uma área específica de cripto, e é muito impressionante ver a diversidade de projetos hoje no Brasil que estão buscando, de alguma forma, tokenizar ativos, tá? Vou dar alguns exemplos de projetos e ativos que têm uma espécie de empolgação, né? Ainda não chegou na euforia, mas tem muita gente procurando desenvolver isso. Então, por exemplo, no setor imobiliário, muita gente buscando tokenização de ativos imobiliários, desde específicos, por exemplo, para melhoria de imóveis, até para regular, por exemplo, direito de uso do imóvel, né? Criar tokens de utilidade para você poder ter uma gestão mais eficiente de direito de uso de imóvel compartilhado, dentre outras coisas. E mais interessante, tá? Gestão de ativos que a gente pode chamar que são commons, né? Que são bens de uso comum, usando o termo econômico, né? Dos commons, que sempre foram vistos a partir de um paper muito famoso do Garrett Hardin,
que falava da tragédia dos commons, né? Que bens que são geridos de forma comum são fadados a uma tragédia, qual seja a tragédia da superutilização. Então, se você deixa, por exemplo, uma zona de pastagem em que qualquer pessoa pode deixar lá o seu rebanho, o que vai acontecer com essa pastagem é que ela vai ser consumida rapidamente e ela é fadada a uma tragédia. No entanto, como a gente sabe hoje, graças ao trabalho de pessoas como a Ellen Ostrom, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia há alguns anos, né? Essa mudança de perspectiva na gestão de bens de uso comum, né, do que a gente pode chamar de commons, está mudando rapidamente, né? Então, tem hoje gente que fala da comédia dos commons, né? Porque eles são uma oportunidade nova, inclusive de criação de modelos de gestão, e um desses modelos é exatamente a possibilidade de tokenização. Então, além do uso de tokens, por exemplo, para o mercado imobiliário, que são ativos exclusivos, né? Você tem hoje, por exemplo, muita empolgação com relação ao uso de tokens em mercado de carbono, que é, por exemplo, um ativo que beneficia não uma pessoa especificamente, mas beneficia um direito difuso, né? O direito de qualquer pessoa que habita no planeta. Então, tokenização de carbono é algo que está acontecendo de forma muito rápida. Mais do que isso, tá? Tokenização em mercados de energia, especialmente mercados de energia sustentável. Então, energia produzida eólica e outras, por exemplo, que estão partindo também para modelos de experimentação com tokens muito interessantes e, na minha visão, promissores, tá? E, por fim, tokenização de ativos intangíveis. Então, a gente tem visto no Brasil, por exemplo, a tokenização por parte de times de futebol, né? Muito time de futebol lançando token, etc. E isso é um ativo intangível, né? É algo que não conseguia até pouco tempo nem sequer ser expresso de uma forma compartilhável, uma forma tangível, que pudesse ser, inclusive, transformada em mercado. E hoje a gente está vendo exatamente o oposto disso. A gente está vendo muito time de futebol lançando tokens, bandas de música, né, grupos musicais, artistas, criadores, também lançando tokens ou NFTs, e o potencial disso é gigantesco. A gente está só no começo das possibilidades que existem de você também criar mercados para esses ativos que a gente pode chamar de intangíveis, sejam eles protegidos por propriedade intelectual ou não. O caso do futebol eu acho interessante porque é o torcedor, né, que tem o seu amor ali pelo time ou se importa com o time, e isso poder se materializar, por exemplo, num conjunto de tokens que depois tem um mercado para ele. Agora, isso vai muito além. Eu tive também, por exemplo, há pouco tempo conversa com um projeto que quer fazer isso para celebridades, tá? Então, por exemplo, cada celebridade poder lançar um token com seu próprio nome e aquilo também expressar de forma tangível, né? Uma coisa que até pouco tempo também era intangível, que é a devoção, o amor que o fã tem, o interesse que o fã tem por aquela celebridade. Então, artes plásticas e outros mercados estão todos em processo de experimentação com tokens, tá? Então, isso dá uma dimensão que aí sim eu acho que é super interessante, ainda mais para um país como o Brasil, que é sedento por inovação, sedento por pensar novos modelos institucionais, inclusive mais inclusivos, né, e mais eficientes. E isso me empolga. Isso eu acho que pensar em energia sustentável tokenizada, pensar mercado de carbono tokenizado, tudo isso eu acho super interessante e bastante promissor, tá? Então, eu acho que esse ponto é interessante. Não sei se o Aleixo tem qualquer visão sobre isso também, mas acho que são pontos para depois a gente conversar de forma mais fluida para quem tiver interesse. Falou tudo já. É ótimo apanhado.
Excelente. É interessante ver como é que esses tokens podem ser usados com celebridades, com outras questões, mas também áreas prioritárias para o Brasil, como energia, ou até mesmo com o mercado imobiliário. Isso pode ser bastante interessante para modernizar. Realmente, o Brasil tem essa sede de inovação e pode ser bastante interessante. Eu vi uma pergunta aqui sobre política monetária. Aliás, minha próxima pergunta tem a ver um pouco com isso. Bom, em agosto deste ano, El Salvador começou a usar Bitcoin como uma moeda corrente, ou como legal tender. Isso já gerou bastante debate sobre o uso de Bitcoins e outras criptomoedas no sul global. Tem algumas pessoas que pensam que esse tipo de transação, incentivando esse tipo de transação, vai ajudar o desenvolvimento econômico de alguns países, olhando questões como segurança, como inclusão financeira. Mas, por outro lado, tem outras pessoas que dizem que, bom, utilizar Bitcoin é basicamente você está fazendo o mesmo papel do dólar americano, lembrando que El Salvador tem uma dependência grande no dólar americano. Como vocês enxergam esse debate? Vocês acham que Bitcoin e outras criptomoedas podem ajudar o desenvolvimento econômico de vários países e é um tipo de política monetária importante? Ótima questão, Clara. Para quem acompanha o artigo da Folha, né, a coluna na Folha, também escrevi lá um artigo criticando pesadamente, né, a decisão de El Salvador de fazer isso que fez, né? Se existe um silver lining ali, é o fato de o país ter adotado um experimentalismo. Eu acho que países têm que experimentar mesmo. Por exemplo, o Brasil, né, enquanto um país federativo, na minha opinião, usa muito mal o federalismo, né? A gente poderia usar o nosso federalismo de forma mais experimental, inclusive fazendo experimentos regionais no âmbito de estados e assim por diante. O que der certo, você nacionaliza, o que não dá certo, você descontinua. Então, o Brasil usa mal. Agora, esse experimentalismo acho interessante, mas o caso de El Salvador é muito mais complicado, né? Ele dá um verniz tecnológico para uma situação que, na verdade, é muito mais difícil, né? Então, é um país que está vivendo uma erosão democrática, né? É um país que boa parte do território é controlado por milícias, né? Grupos armados e grupos, inclusive, ligados ao tráfico internacional de drogas, que, inclusive, tem repercussão não só em El Salvador, mas nos Estados Unidos, né? Conhecidos por crimes violentos e por confrontar o poder do Estado, né? Então, o temor que eu acredito que isso traz é de usar o potencial e a fluidez que as criptomoedas trazem para simplesmente reforçar o poder desses grupos, né? Inclusive permitindo muito mais fácil você mover valores entre jurisdições, inclusive fora da possibilidade de alcance de autoridades. Então, o caso de El Salvador, eu vejo com muitos aí grãos de sal, esse verniz, vamos dizer, inovador que está sendo tentado se vender, né, no mundo todo, e teria um pouco mais de cuidado. Agora, dito isso, né, eu não acho que a gente precisa descartar esse tipo de experimentação. E eu acho que tem oportunidades de pensar blockchain e várias moedas, né, para promover inclusão financeira e dinâmicas que, na minha opinião, são virtuosas, né, com relação ao desenvolvimento de um determinado país. E no Brasil, em conversa, inclusive, com o presidente do Banco Central, né, e ele tem falado isso publicamente, está em estudos, né, a criação de uma CBDC brasileira, né, de uma criptomoeda emitida oficialmente pelo Banco Central, que seria uma stablecoin, né, é uma moeda que, por meio de contratos inteligentes, é programada para não variar o preço, e ela seria atrelada, por exemplo, ao real, dando uma outra dinâmica, inclusive, de acesso internacional à moeda brasileira. Isso tudo eu acho importante, acho interessante, acho que o Brasil tem que ir atrás. O Brasil tem tido inovações importantes do ponto de vista de tecnologias financeiras. Eu sou um entusiasta do Pix, né? Exatamente porque o Pix ele é uma tecnologia generativa e, mais do que isso, é uma tecnologia desenvolvida pelo poder público que as pessoas queriam, né?
Em geral, quando a gente pensa em desenvolvimento tecnológico pelo poder público, ainda mais no Brasil, são só coisas que as pessoas não querem, né? Ninguém, por exemplo, o uso da carteira de motorista digital está em 0,7%, e vários aplicativos governamentais você instala porque você é obrigado, né? Você precisa cumprir algum tipo de obrigação fiscal, alguma coisa do tipo. No caso do Pix, não. O Pix, quando a gente pensa o contexto do Brasil hoje, se você perguntar quais são as 5 maiores plataformas usadas no Brasil, né? As pessoas vão, a partir de agora, ter que responder Facebook, WhatsApp, YouTube, Pix e TikTok. O Pix, hoje, em grau de utilização, ele rivaliza, né, do ponto de vista de usuários, com as grandes plataformas internacionais. E eu acho isso um golaço. Acho, inclusive, que o Pix vai ter um papel no futuro, que é importante para as blockchains, de certificação de identidade, tá? Até já escrevi sobre isso também. Eu acho que o Pix vai resolver e pode resolver um problema que a gente tem no Brasil hoje, que é a disfuncionalidade das nossas identidades, né? O Brasil, a identificação no Brasil, ela é caótica. Você tem múltiplos documentos, você tem uma população que é hiper identificada, né? Que tem OAB, que tem carteira de identidade, CPF, e uma parcela significativa da população que não tem identidade nenhuma, né? Que, inclusive, quando falece, é enterrada como indigente e fica alheia, inclusive, de benefícios sociais e da possibilidade de se beneficiar de políticas públicas. Então, eu acho que blockchain tem um papel fundamental para resolver esse gargalo, né? A gente vê hoje países como a Estônia e como a Índia, né, que criaram identidades digitais nos últimos 10 anos e com muito sucesso, né, de incluir muita gente nesse uso e com um impacto muito grande, mas essas identidades da Estônia e da Índia foram desenhadas, né, o design delas precede o fenômeno do blockchain, né, as possibilidades que a gente tem hoje. Então, a pergunta que eu acho que o Brasil devia fazer é: se nós fôssemos desenhar uma identidade digital hoje, né, com as tecnologias que existem, como é que seria essa identidade digital? E eu acho que o Brasil poderia sair na frente, né, usando o que o Pix já conseguiu fazer, usando o que a tecnologia de blockchain permite, para redesenhar o modelo de identificação no país, o que, obviamente, teria um impacto muito grande em toda essa revolução, DeFi e outras que a gente está conversando aqui. Mas, enfim, me interrompe, viu, claro, que esse assunto ele me empolga e aí eu começo a falar sem parar, etc. Então, vou parar por aqui perguntando de novo se o Aleixo também tem algum comentário. Não, eu ia só comentar em relação ao El Salvador, eu concordo totalmente com você. Eu nunca fui muito a fundo na questão, mas me espantou profundamente uma moeda que nasceu para ser voluntária, que a comunidade carrega esse espírito voluntarista e foi implementado como curso forçado lá. Para mim é maluquice você, tipo, o curso forçado em sentido prático é isso, né? Eu chego na vendinha ali, a pessoa é obrigada a saber lidar com criptoativos. Eu sei que o governo alegadamente fez uma série de tecnologias ali para facilitar. Mas eu queria fechar rapidamente esse tópico com só 3 referências de países que eu acho que fizeram coisas mais interessantes, mais estruturadas, seja economicamente ou legalmente, né? Portugal não tem ganho de capital para criptoativos, então isso não estou aqui defendendo que sim nem que não, isso pode ser visto como uma forma de atração de capital, que Portugal, em certos momentos, aí, ao longo da última década, passou, né, por algumas dificuldades de poupança interna, etc., queria atrair capital, então isso é um aspecto que pode ser visto como interessante. Outro, o Japão, que foi pioneiro na regulamentação de criptomoedas para meios de pagamento. Você imagina hoje no Brasil, se uma loja normal ela processa um volume grande de pagamentos em criptomoeda, né? O volume de declarações de obrigações fiscais que ela vai ter que fazer torna isso inviável na prática, né? Uma coisa sou eu vender ali para você alguma coisa em criptomoeda, ok. Outra coisa é uma loja receber, sei lá, centenas de pagamentos por dia. Então, o Japão resolveu isso muito, já, embora no Japão, seja, por incrível que pareça, né, o Ronaldo sabe melhor que eu,
é uma cultura bem conservadora nesse aspecto financeiro, eles não envolvem, eles pagam muito com cash ainda, mas foram pioneiros nessa disseminação de criptomoeda para meio de pagamento. E, por fim, a meca aí o Vale do Silício das criptomoedas, que é a Suíça, né? Assim chamada até como Crypto Valley, lá no cantão de Zug, que tem uma série de legislações que asseguram aí. Eu tive a oportunidade, foi lá, inclusive, onde a Rata foi criada no ano de 2018, numa conferência lá, e a gente ouvia muito de todo mundo lá da Suíça, né? Falou, cara, a gente já é o paraíso do mercado financeiro, do sistema financeiro, a gente quer ser do novo sistema financeiro, né? Então, só do que eles chamam lá as blockchain laws, você tem 4 tipos de token que são assegurados por lei. Então, só para dar um pequeno exemplo de como eles estão na vanguarda, né? Já é permitido com segurança jurídica, ou seja, a justiça tradicional que a gente conhece na Suíça, ela já protege, por exemplo, se eu compro um token que me dá royalties, por exemplo, que me dá direitos de reprodução de uma canção. Eles acabaram de leiloar os direitos de uma youtuber russa, né, que criou essa emissão do token dela lá na Suíça justamente por isso, né? Então, acho que, ou seja, você consegue, por exemplo, vender sua canção, você se capitaliza para seguir continuando, você se capitaliza para seguir construindo a sua obra, as suas canções, e o investidor naquele token, ele ganha os royalties, né? Todo mês ele vai cair um pouquinho de dinheiro ligado à reprodução disso nos meios tradicionais. E, sei lá, se o Spotify e o YouTube não me pagarem, eu posso recorrer à justiça tradicional somente tendo token, né? Sem ter nenhum pedaço de papel dizendo que que aquilo é meu. Isso é muito interessante. Eu acho que a provocação que fica para o Brasil é não ficar atrás, né, em mais uma revolução tecnológica. Eu brinco assim, toda vez que é um país como a Suíça, que eu acho que já tem muita coisa boa lá, né? A situação está muito boa lá já. A gente tem que correr para atrair esse tipo de empreendimento aqui no Brasil. Muito legal. Gostei da colocação de ambos vocês sobre, sim, algumas inovações, como em Salvador, que talvez são um pouco sketchy, mas tem vários países, como o Japão, como a Estônia, que já implementaram políticas de blockchain e de criptomoedas que funcionam. E eu recém cheguei aos Estados Unidos, ao Brasil, dos Estados Unidos, meu primeiro contato com o sistema bancário brasileiro. E eu estou impressionada com o Pix e com a fluidez de transações, de inovação bancária aqui no Brasil, que realmente nos Estados Unidos a gente ainda usa terceiros para fazer transferências e questões assim. Daí a pauta sobre identidade digital, como uma pessoa que trabalha em inovação no setor público, realmente é uma pauta importantíssima. A gente até poderia fazer outro evento só para falar sobre isso. Mas eu tenho uma pergunta agora da plateia, do Marco Túlio, sobre moedas digitais não oficiais. Ele pergunta: o que realmente poderia sustentar uma moeda digital sem lastro quando os bancos centrais dos principais países emitiram as suas moedas digitais? O mercado negro poderia acabar sendo o principal cliente? Aí ele contextualizou. A pergunta é dentro desse contexto que não existe mais possibilidade de ter contas bancárias sem identificação no mundo financeiro. Quer começar, Aleixo? Pode começar, essa aí é difícil, eu vou deixar para você. Não, mas é o seguinte, essa pergunta, né, do que sustenta uma moeda digital, né, ela é uma pergunta frequente. E, na verdade, né, nenhuma dessas moedas digitais, nem o Bitcoin, nem a Hathor, nem o Ethereum, ou XLM, Ripple e outras, tem qualquer sustentação em nada, né? Elas são ativos literalmente criptográficos e a base delas é oferta e demanda, né? Não tem nada ali por trás. Várias moedas digitais têm aplicações práticas, né? Isso é importante da gente pensar juntos. O Bitcoin tem aplicação prática? Diretamente, não. Você não pode construir contratos inteligentes em cima da blockchain originária do Bitcoin. Mas ele possui, vamos dizer assim, um efeito rede muito positivo, né? Ele gera externalidades positivas do ponto de vista de inovação que são muito grandes e gera externalidades negativas também muito grandes
que é a pegada ambiental, né, do Bitcoin. Então, você tem ali dois problemas, que é o consumo exorbitante de energia que o Bitcoin traz, mas você tem também a possibilidade de usar a rede do Bitcoin e o próprio Bitcoin em si como um ativo que tem um mercado líquido, e isso em si tem um valor. Agora, tem outras moedas que elas se sustentam não só pelo fato de elas meramente existirem, né, mas porque elas têm aplicação prática. Então, por exemplo, o próprio Ethereum, né, ele tem uma aplicação prática, como a Aleixo falou no início, de movimentar uma máquina como se fosse um computador distribuído pela própria internet, né? A ideia, o design, pelo menos original, a proposta original do Ethereum, é que ele fosse como se fosse um computador global, uma máquina Turing completa, né? Como a gente gosta de dizer, capaz de receber comandos de programação e executar esses comandos na própria rede de forma, inclusive, imparável, né? Para você derrubar a rede do Ethereum, basicamente você tem que derrubar toda a internet. Então, isso permitiria, em tese, né, você construir, por exemplo, um serviço como o Uber, sem a necessidade de existir uma empresa como o Uber, né? Você simplesmente daria alguns códigos ali de programação, onde você chama um carro, o carro, dependendo da proximidade, calcula ali um preço, você leva para algum lugar, aquilo contabiliza uma quilometragem, e o motorista é pago em Ethereum, né? Em Ether, automaticamente, sem ter uma empresa intermediando. Então, o design do Ethereum é muito baseado nessa ideia, né? Que está demorando mais do que eu acho que planejado para se concretizar, mas já tem muito projeto aí interessante, inclusive o próprio surgimento das stablecoins, né? É devido a esse tipo de contrato que se auto-executa independente da intervenção humana, né? Então, esse tipo de coisa já começa a surgir. Outras blockchains que têm aplicação prática, isso obviamente dá uma sustentação para o projeto, incluem a própria Hathor, né, que eu acho que o Aleixo pode falar melhor do que eu, mas é uma blockchain que facilita enormemente a criação de outras criptomoedas. Até, claro, você me perguntou sobre a possibilidade de criação de moedas brasileiras, né? A partir da infraestrutura da Hathor, você cria uma criptomoeda em 10 segundos, né? Eu até uso esse exemplo na minha aula, né? Hoje eu estou como professor na Universidade do Schwarzman College, né? Na Universidade de Tsinghua, em Pequim. Eu dou aula à distância a partir daqui de São Paulo. Mas, por exemplo, na minha aula sobre blockchain, eu uso o aplicativo da Hathor para criar uma criptomoeda lá com eles em 10 segundos. Inclusive, eu uso essa criptomoeda para dar nota para os alunos, né? A nota deles não é dada em papel. Eu dou de 0 a 100, né, criptomoedas. Essa criptomoeda que eu criei chama LMS, uma abreviação do meu nome, né, o Lemos, e os alunos recebem lá 100, de 0 a 100 criptomoedas, dependendo da qualidade do trabalho que eles fizeram. Então, eu dou lá, sei lá, 80 criptomoedas para o aluno que tiraria 8. E eu já fiz alguns experimentos de falar assim, ó, a nota final, vocês troquem entre si, né? Às vezes alguém tirou uma nota maior, quer doar um pouquinho para outra pessoa que tirou uma nota menor, e no final do bimestre, a nota é o que você me apresentar de volta das criptomoedas que você obteve. Então, eu nem pergunto como é que as pessoas trocam. Não sei se elas compram umas às outras, se eles ameaçam, roubam, ou qualquer coisa do tipo, mas no final do bimestre eu tenho lá aluno que tinha tirado 8 com 87, 8,7, coisas do tipo. Então, gera ali um mercado. Então, é um jeito muito prático. E eu poderia, nesse momento aqui agora, criar uma criptomoeda baseada na Hathor em 10 segundos. Outras criptomoedas que têm aplicação, por exemplo, o XLM, né, do Stellar, que tem uma aplicação muito boa para transações financeiras internacionais, né? O custo é muito baixo e, mais do que isso, a pegada de carbono é praticamente zero, né? Uma pegada de carbono muito pequena, como é, inclusive, a da Hathor também. Então, essas aplicações, né, que
existem, dão sustentabilidade. Agora, de novo, tem muita criptomoeda aí que não tem nenhuma aplicação. A pessoa que comprar um Dogecoin, ou comprar um Shiba Inu, ou comprar um Flock, por exemplo, que são as moedas de cachorro, né, que a gente chama de meme coins, elas não vão ter utilidade nenhuma para nenhuma dessas moedas, a não ser a especulação, né, ter elas em carteira ou qualquer coisa do tipo. Então, esse eu acho que é o ponto. A crítica, né, que se faz às moedas fiat, né, emitidas por bancos centrais, é que muitas vezes elas próprias também não têm lastro em nada, né? A gente viu, por exemplo, na crise financeira de 2008, a quantidade de dinheiro, né, o financial easement, né, que foi preciso fazer, né, por razões ali de preservação da estabilidade do sistema financeiro, mas que gerou também um grande volume de moeda, né, a partir de um lastro também não necessariamente concreto. Então, é isso. Por isso que aquela primeira coisa que eu falei também no início aqui do nossa conversa, de que cada vez mais mercados são conversas, né? Porque conversas também geram confiança, né? Você saber com quem você está falando, o currículo do seu interlocutor, se você deve levar aquela informação a sério ou não, isso importa. Como também importa o manipulador, né? O charlatão, a pessoa que quer criar um movimento artificial e manipula a informação que é trocada para fazer isso. Então, nesse ponto, eu acho que é interessante e muito boa pergunta. E se o Gabriel quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que o Ronaldo falou muito bem. Quando eu discordo, eu falo, mas não foi o caso até o momento. A única questão é que, eu já ouvi muitas vezes essa pergunta, a questão do lastro, né? Eu poderia falar sobre vários ângulos, mas eu acho que quando se pergunta isso, é muito assim, pô, o Bitcoin que foi criado aí do nada, entre aspas, né? Como algumas pessoas enxergam, e ele não está, porque realmente o lastro não existe para nenhuma moeda, né? O que se tenta fazer, os bancos centrais que são responsáveis, é atrelar o produto do país. Então, falando muito toscamente, né, o PIB cresceu 5%, mais 5% de moeda. E às vezes você vai precisar de mais, de menos, numa crise econômica, né, o que a teoria econômica moderna fala. Então, eu quero ser zero moralista aqui, é mais no sentido de lembrar um aspecto que é o seguinte: no Brasil a gente nem pode falar muito, mas às vezes existe um estranhamento do laço quando você está no bloco do euro, quando você está nos Estados Unidos, né? Por quê? Países que passam por crises ou que passaram, Brasil na década de 80, Argentina durante diversos momentos, Venezuela, Zimbábue atualmente, isso não é assim, existe uma grande adoção em termos percentuais de criptomoedas como Bitcoin para fugir de fenômenos como hiperinflação, controle de capitais. Eu lembro quando todos os processadores de pagamento por desinteresse comercial pararam de processar pagamentos na Argentina devido à hiperinflação. A única forma de você comprar um joguinho, um aplicativo, era com Bitcoin, né? E fora o fenômeno da hiperinflação, dependendo da idade de cada um aqui, algumas pessoas já viram isso até na pele, né? Não é nada bonito. Então, assim, eu faço uma brincadeira aqui, que assim, por mais doido que possa parecer, às vezes, o sobe e desce do Bitcoin ao longo de determinados intervalos de tempo, é muito melhor do que o que alguns países vêm fazendo com a deterioração do poder de compra das suas próprias moedas. Então, acho que assim, quando a gente fala, pô, Bitcoin versus dólar, euro, dólar do Zimbábue, peso argentino, não me recordo o nome da Bolívar lá, né, da Venezuela, etc., vai variar isso. Assim, o Bitcoin é uma alternativa. Eu enxergo ele muito mais como uma espécie de ouro digital, do mesmo jeito que antigamente, 2008, né, antes da criação do Bitcoin, no momento de crise, algumas pessoas aderiram à tese do ouro e colocaram parte da sua poupança no ouro, né? O ouro triplicou de valor ali entre 2008 e 2011, se eu não estou enganado. E não é assim,
é um fato que eu venho observando algumas notícias, especula-se que uma parte da capitalização do ouro esteja indo para o Bitcoin. Ou seja, eu não vejo um grande movimento, porque eu acho meio misleading essas coisas como El Salvador, tá? No caso específico do Bitcoin, eu não vejo um grande movimento para adotar isso como moeda do dia a dia, uma espécie de ouro digital. Você vai alocar uma parte do dinheiro que você quer deixar guardado naquilo. E aí se mistura, né? Dependendo do time frame que você olhar, ele é uma boa reserva de valor, dependendo do time frame, ele é um ativo de risco, né? Muitas das ações de grandes empresas de tecnologia estão 50% abaixo do valor do topo de mercado recente. Você pode pegar grandes empresas, aqui o Zoom que a gente está falando foi uma das que retrocederam bastante. Então, é muito relativo esse tipo de coisa. O Bitcoin, ele está 10% abaixo do valor aí dele há um mês atrás? Ele está, mas tem ações que estão 30%, 40%, 50%. Eu acho que é um pouco desse tipo de assimilação que a gente vai ver com o tempo, né? Então, pode fazer sentido para alguns, pode não fazer sentido para outros, mas eu acho que como moeda do dia a dia, moeda corrente, assim, eu acho que eu não acredito que vai haver uma rivalidade entre Bitcoin, Litecoin, Raptor, Ether, nada disso. Como o Ronaldo muito bem falou, existem moedas como Bitcoin que se propõe a ser um aspecto mais monetário, as outras moedas são puramente utilitárias, como se fossem fichas, créditos para você utilizar uma rede, o Ether da Ethereum, o XLM do Stellar, o Sol do Solana, o HTR da Raptor e assim sucessivamente. Pelo lado das moedas de meio de pagamento, eu acho que, como muito bem dito aqui, os próprios bancos centrais e outras entidades privadas, já existe a USD Circle, que é do grupo Goldman Sachs, tem um grupo bancário gigantesco e quase um século de história aí, dando lastro a uma das moedas digitais estáveis, né, mais circulantes aí no mundo. Eles têm bilhões de dólares emitidos e transacionados via blockchain, assegurados em última instância, né, por essa chancela do Goldman Sachs. Então, acho que é muito mais por esse caminho que o mercado vai junto com as moedas dos bancos centrais baseadas em tecnologia blockchain do que puramente Bitcoin, Litecoin, Monero e outras. Acho que vão seguir sendo utilizadas. Acho que o uso para fins criminais é muito baixo devido à transparência dessas moedas, tudo lá fica salvo. Eu sempre falo, não existe nenhum grande caso em que se alega uso criminal de Bitcoin que não tenha sido descoberto. O pessoal que comprava e vendia drogas foi pego. Os hackers de ransomware descobriu-se que eram um pessoal lá da Coreia do Norte, foram pegos. Por quê? Boa parte disso porque a blockchain, a base de dados, armazena as informações e aquilo ali é um prato cheio para investigação criminal. O que não quer dizer, como em qualquer mercado, que tem 1, 2, 3% dos valores, né? Igual na internet. O IP que a gente usa na internet viabiliza crimes? Não. Se a pessoa for muito ali atrás, ela consegue ofuscar a sua identidade digitalmente. O que é o caso de algumas moedas digitais que ajudam nessa ofuscação, né? Então, só queria dar esse leve panorama relacionado a alguns outros pontos que eu vi na pergunta aqui. Acho que isso deu bastante para contextualizar também com a fala do Ronaldo sobre, né, quais são as criptomoedas práticas, né, contra a especulação, e aí esse contato que tem o mercado Bitcoin como o novo ouro, eu acho que é importante. E o John acabou de sair, mas ele fez uma pergunta super importante, principalmente nessa questão de como que isso vai afetar as economias globais. Escutando a conversa, meu pai diria que tudo isso é ficção científica. Como democratizar e popularizar o debate, que me parece ser chave para o desenvolvimento dessas novas tecnologias? Bom, vou ser super rápido, até para a gente conseguir responder mais perguntas também. Mas eu acho que um dos desafios de criptomoeda hoje é o problema de usabilidade, né? Quem já usou sabe que não é fácil, no sentido de que você tem que ter uma responsabilidade, né, na guarda da moeda. Se você for roubado ou perder a sua chave de acesso, não tem um banco que vai te ajudar, nem ser responsável, né? Então, tem uma coisa de autodeterminação e autoproteção que é importante. E a outra coisa é que não é simples mesmo. Muitas vezes você vai ter dificuldade ali de entender o que como é que você negocia, como é que você materializa. E para quem quer desenvolver contratos inteligentes, depende de aprender programação. Então, se você vai fazer em Ethereum, você tem que aprender a linguagem Solidity e assim por diante. Então, tem um desafio de usabilidade que eu acho aí que ainda é muito importante, mas o fato eu estava vendo um relatório do
do Morgan Stanley agora, eles estão projetando para o final da década, né, já ter 1 bilhão de pessoas que já utilizaram ou utilizam criptoativos, né? E hoje a estimativa deles é que a gente está próximo de 250 milhões de pessoas no mundo que também tem criptomoeda. Então, está acontecendo. Assim, eu não acho que a gente está muito para trás, não. Eu acho que a gente está num processo de democratização grande. Outro exemplo, o mercado Bitcoin, né, que é uma bolsa no Brasil, um exchange, ela, por muitos anos, teve mais inscritos do que tinham pessoas físicas que negociaram ações, né? O Brasil é um país muito doido, né? O mercado Bitcoin chegou a ter mais gente negociando Bitcoin do que jamais teve gente negociando ações. É uma loucura. Hoje, o número de pessoas que negociam ações é um pouco maior do que o número de pessoas que negociam criptomoedas, mas só um pouquinho, Ronaldo, tá? E eu acho isso inacreditável. o número da bolsa é em torno de 3,8 milhões, né? Eu acho que você pega só o mercado Bitcoin, que o último dado público que eu tenho é 3 milhões, se você pega as outras corretoras, dá quase para inferir com algum grau de certeza que existem mais pessoas com contas em corretoras de criptomoedas do que investindo na bolsa. É bem radical. E o Brasil é o quarto maior mercado nas bolsas internacionais. Ele perde por muito pouco dos Estados Unidos. Vietnã também, muito forte, curiosamente, país muito populoso também, e Coreia do Sul também, né? Uma adesão enorme a novas tecnologias, depois vem as economias europeias. Bom, eu acho uma ótima colocação. Diane, a gente tem mais tempo para mais uma pergunta? Ou será que a gente... Vamos para a última. Bom, vamos para a última, mas eu Vamos passar concordo muito com essa do questão tempo. de democratizar né, o discurso sobre blockchain. Eu sou especialista em inteligência artificial e confesso que esse assunto me confunde bastante. Então, para uma pessoa que talvez não tenha contato com política pública de tecnologia, pode ser bastante difícil de entender. Agora, a gente tem uma pergunta do Harry. Em que direção está indo a regulação de criptomoedas do governo americano? E qual efeito isso terá sobre os valores das criptomoedas? Eu acho que isso também tem a ver, como os Estados Unidos e a União Europeia, às vezes, colocando em regulações sobre novas tecnologias, tendem a influenciar o resto do mundo, como a proposta de regulação de inteligência artificial da União Europeia já inspirou vários projetos de lei até aqui no Brasil. Como vocês vejam a regulação de criptomoedas no Estado americano? Como é que ele poderia influenciar a regulação em outros países? Vou ser super rápido de novo, mas é o seguinte, o governo Biden tem sinalizado de que vai regular, né? E regulação é curioso, porque regulação não vai acabar com o mercado, pelo contrário. Tendo experiência, por exemplo, na área de privacidade, muita gente temia que uma regulação como a GDPR na Europa fosse um grande empecilho ou prejudicasse as empresas e coisas do tipo. E, na verdade, foi o contrário. Ela beneficiou os grandes players, né? Empresas como Facebook, Google, Amazon e outras, que têm departamentos jurídicos significativos, navegam com absoluta tranquilidade nessas regulações novas, por mais complexas que elas sejam. No mercado de cripto, eu não acho que vai ser nada diferente. Se a regulação for muito complexa, isso vai ter um efeito de entrincheirar a quem já está bem posicionado, tá? E vai dificultar a entrada de novos entrantes. Então, o efeito que a regulação tem é mais de engessar o mercado, dependendo do grau de exigência da regulação, do que de acabar com aquele mercado. O efeito no preço, inclusive, pode ser de aumento, né? Se a gente está vendo preços já muito caros hoje, pode ser maior ainda se houver uma regulação. Então, nesse ponto, obviamente, eu estou acompanhando isso muito de perto. Tem gente que acha que esse mercado já é too big to fail, né? Então, fazer um crackdown e achar que ele vai acabar é irreal. E o outro ponto é que, apesar do governo Biden estar sendo bastante crítico com relação a cripto,
tem sinalizações no sentido oposto. Tá? O prefeito novo agora de Nova York, por exemplo, levantou as restrições. Nova York era uma cidade internacionalmente conhecida pelas restrições que colocava para qualquer empresa que fosse trabalhar com cripto, né, a partir do território da cidade. E o prefeito novo, a primeira coisa que ele falou a ser eleito, até curioso isso, não a primeira, mas uma das primeiras, foi exatamente que Nova York agora vai ser crypto-friendly. Então, é interessante, mas eu não acho que, mesmo se houver uma regulação, né, eu não acho que esse mercado vai nem desaparecer e nem sumir, e pelo contrário. E se for uma regulação mal feita, isso abre uma oportunidade extraordinária para países como o Brasil e outros, né? Foi o que aconteceu na China agora, né? Em que o país tomou uma medida muito drástica com relação à criptomoeda, tornou ilegal. A China era o maior minerador do mundo, né? Com relação a Bitcoin e outros. E o que aconteceu com o efeito disso? Outros países ocuparam o vácuo deixado pela China, né? E esses países hoje estão numa posição muito superior, né? Do ponto de vista do que estavam antes da China ter regulado. Então, regulação, esse é o problema. Você tem que ter muita cautela, porque também se você errar o grau do ponto de vista, por exemplo, americano, o que você vai fazer é mandar esse mercado novo, essa infraestrutura nova para outros lugares. E pessoal, cripto, né, e blockchain é a nova internet, né? A gente pode dizer isso. É um território novo, ninguém precisa de permissão para operar nesse território, ele é generativo, a possibilidade de aplicações é infinita, né? Não se sabe onde é que ele vai dar, e abrir mão disso, do ponto de vista geopolítico, não me parece a melhor solução. Mas, Aleixo. Não, só uma última informação que eu acho muito emblemática, o atual chairman do SEC, né, o Gary Gensler, ele é ex-professor do MIT da disciplina de criptomoedas e blockchain. O curso está aberto aí para quem quiser ver, eu acho que isso diz muito sobre a assimilação do regulador, a institucionalização. Foi aprovada uma regulação recentemente, se eu não me engano, ela passa a valer daqui em torno de 1 ano e meio e tal. Não foi a melhor possível, inclusive no mundo tão polarizado como a gente vive, foi muito legal ver um esforço de democratas e republicanos em propor uma legislação que era melhor do que a que foi aprovada. Aí aquela coisa do Senado, né, política e tal, acabou não sendo aprovado porque queriam trocar essa aprovação da lei melhor por outras coisas, ficou realmente uma questão muito complicada. Mas o principal ponto, esse eu acho que se for mantida aí o avanço dessa legislação que atrapalha um pouco os Estados Unidos, é para criadores, tá? Para pessoas que desenvolvem redes blockchain e tal, porque coloca ali algumas licenças meio difíceis, sabe, uma coisa meio mal assimilada, né? A pessoa que programa uma rede blockchain vai precisar de uma Money Transmitting License, não faz o menor sentido, né? Tem algumas distorções. Mas também não é nada crítico, eu sinceramente acho que ainda tem 1 ano e meio aí para isso ser revertido, adaptado, emendado, não sei o termo correto aí, e eu vejo com um prognóstico bem positivo. Acho que, para mim, quem faz a chefia do mercado financeiro americano, que se estende, tem ramificações globais, é uma pessoa extremamente entusiasta e conhecedora do tema. Acredito que a regulação vai ficar bastante balizada aí de uma maneira equilibrada. Ok, pessoal? Acho que com essas palavras a gente queria muito agradecer vocês por essa conversa tão interessante, tão informativa. Eu acho que foi tudo o que a gente esperava e muito mais, e eu fico muito aliviada em ouvir que até a Clara se confunde, porque eu sinto que entre mais eu ouço, mais eu percebo que menos sei e mais eu fico confusa. Então, realmente foi muito informativo, aprendemos muito, mas a gente percebe que tem muito mais para aprender. O Brasil, como o Ronaldo disse, é um país muito doido. Tá? Hoje em dia somos a capital mundial da vacinação. Quem teria imaginado? Aqui em São Paulo, né? Então, quem sabe teremos o Brasil engata nessas novas tecnologias, quem sabe com a ajuda do Ronaldo, e transformamos aqui a economia. Seria algo muito especial. Queria muito agradecer o Gabriel, fascinante a Hathor, já estou seguindo ela, já loguei no site, muito bonito.
Clara, fantástica moderadora, muito especial. João, muito obrigada por ter trazido o Ronaldo. E obrigada, Ronaldo, por dedicar esta hora ao nosso clube, à nossa associação. Foi muito, muito especial. Desejo a vocês um ótimo final de ano e esperamos que a gente se encontre novamente em breve. Muito Eu que obrigado. agradeço. Obrigado, pessoal. Estou à disposição. Um grande abraço. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Clara. Valeu, Gabriel. Boa noite.